Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Agrotalento, onde a gente convida pessoas que a gente gosta, admira e respeita para poder compartilhar um pouco da sua experiência, da sua trajetória, dos seus aprendizados, das suas vivências, né, de tudo que a pessoa vem vivendo, vem trabalhando. E hoje eu tenho um amigo de longa data, né, tem um histórico profissional muito interessante e bastante diferente da maioria dos profissionais que trabalham com pecuária, trabalham no agro, que de alguma forma estão ligados a gente, e isso faz dele uma pessoa especial, diferente. Ele também tem uma vivência, tem uma história de vida, uma história de trabalho muito, muito bacana, que a gente vai aprender muita coisa boa. Aqui também vamos se divertir no nosso papo aqui. Com vocês, Ayrton Kogo. Né? Ayrton, bom demais ter você aqui. Obrigado por você aceitar o nosso convite. Obrigado, Miguel. É uma honra e um prazer. E como nós estávamos falando em off, você sempre me convida para fazer alguma coisa, me apresenta alguma coisa, e eu topo de cara, sem saber em que viagem que eu estou entrando. Foi assim, na primeira viagem, uma semana depois que eu te conheci, fui parar nos Estados Unidos contigo nessa viagem aqui. Estou aqui com o maior prazer de participar desse bate-papo aí. Vamos que vamos. Maravilha, eu vou querer que você conte essa história aqui daqui a pouco, né? Mas eu primeiro tenho uma pergunta muito importante do podcast aqui, uma pergunta de conteúdo chave aqui, qual é o seu corte de carne preferido e o modo de preparo preferido? Olha, é um negócio estranho. Todo mundo gosta de picanha, de prime ribs, short ribs, escambau. Eu gosto de entranhas bem mal passado, quase berrando. E se puder ser de wagyu, melhor ainda, né? Vamos falar de wagyu também, né? Então, entranha de wagyu mal passada sem medo de ser feliz. Eu também gosto muito de entranha mal passada e de wagyu ainda melhor ainda. Que beleza, viu? Muito bom. E eu acabei de me lembrar que a gente tem que, além de falar de galinha, além de falar de ovo, além de falar de carne boa, a gente tem que falar também de porco moura, né? Então tem aí diversos temas e assuntos para a gente falar. Ayrton, você começou falando a história da viagem. Me relembra aqui como que a gente se conheceu, como que você chegou no Beef Point, chegou no Agrotalento, chegou no Miguel. Como que foi esse processo aí, que essa história, eu quero relembrar os detalhes e ela é sempre curiosa aí de saber como que isso aconteceu. Pois então, na verdade, eu e um sócio meu estavam pensando em entrar no negócio de boi, em carnes e tudo mais. Que nós tínhamos experimentado carne de wagyu num restaurante lá em São Paulo e ele achou maravilhoso. Vamos criar boi? Vamos. Entendeu? Porque a minha atividade é avicultura, a vida inteira foi. Desde 1974 que eu trabalho com avicultura. Então já são 47 anos aí nessa lida. Então, 2012, 2013, resolvemos criar boi. E assim que ele me apresentou o tal de Beef Point. E que esse Beef Point, o pessoal do Beef Point está organizando uma viagem para o Colorado. Digo, mas então vamos nessa. Em uma semana organizamos tudo, fomos eu e ele para participar dessa viagem do Colorado, que foi maravilhosa, né? Foi fantástica. Então, foi muito bom. Foi a minha primeira viagem que eu fiz com o Beef Point, e aí conheci o tal de Miguel Cavalcante, e aí já uma década praticamente de convivência e muitas viagens, né? Puxa vida, tanta coisa que a gente já fez junto, né? Agora, mas foi desse jeito mesmo? Uma semana você nunca tinha ouvido falar em Beef Point? Eu nem sabia que existia Miguel Cavalcante, nem Beef Point. E aí você comprou uma viagem, que é um negócio que é um valor significativo. Claro. Mas e como que você não ficou com medo de ser uma furada, de ser um golpe? Você não tinha nenhum receio de ser nenhuma pegadinha, não? Assim, por você não ter nenhum conhecimento da gente, assim? Miguel, eu não sei, claro que quando ele me apresentou, eu fui ler tudo que eu pude naqueles dias ali, né? Para saber o que era tal de Beef Point. Comecei a achar fundamento nas postagens do Beef Point, entendeu? E aí vi que tinha um material enorme de internet falando de Beef Point, de Miguel, aqueles cursos, palestras e coisa e tal. E eu achei que era uma coisa de fundamento, entendeu? Mas como o meu pai sempre diz que eu sempre fui um cara de
pouco juízo, mas muita coragem. Digo, mas vamos lá, eu acho que deve ser bom, vamos lá. Ai, ai. E foi legal para caramba. Puxa vida, já não tem mais coisa para gente falar aqui, né? Que é sobre dieta, sobre carne, sobre saúde, sobre o seu pai, né? O seu pai tem uma história muito interessante de saúde, uma pessoa que se cuida muito, né? Então, vamos falar mais sobre isso. Mas eu adorei esse pouco juízo e muita coragem, né? Esse é um formato que funciona, né? Muitas vezes realmente tem uma montanha russa aí, né? De Sim, altos e com baixos certeza, com e altas certeza. aventuras, mas É verdade. tem essa dinâmica acontecendo, né? Então, maravilha. Bom demais. E assim, eu lembro muito dessa viagem do Colorado, que foi uma viagem muito legal, e você era a pessoa que queria comprar, né? E queria conhecer, e queria ter acesso a. Você tinha interesse em genética de tudo que é genética, né? Genética de Sim. planta, semente, muda, grama, gado, né? Como é que é a origem desse interesse por genética, Ayrton? Na verdade, eu sempre lidei com genética na parte de aves, né? Aham. Tanto que eu fui, depois de fazer a faculdade veterinária, eu fui fazer curso de treinamento nessa área, em empresas grandes nos Estados Unidos, em Illinois e Massachusetts. Depois eu fui para a Inglaterra, para a Holanda, fiquei 6 meses no Japão, estudando essa parte de genética de aves. Fiz carreira profissional na área da avicultura, como executivo de multinacional, mas um dia larguei tudo. Estava com a passagem marcada para ir para a Ásia. Um mês antes de embarcar, eu desisti e saí da multinacional para montar a minha empresa. E é o que eu vivo até hoje, de fazer genética da avicultura alternativa. Então, a empresa foi montada em 87, aí em 2011 foi feita uma fusão com a Avifran do Distrito Federal, e o ano passado a empresa, que chama-se Banquiva, teve uma nova joint venture, que era a Ayrton Sulave, que era a empresa original, a Avifran, com o sócio da empresa Pluma, que é o maior produtor de pintos de corte hoje do Brasil. E aí surgiu a Banquiva com os novos sócios, e que são nossos parceiros atuais hoje. Então, genética, na verdade, a minha primeira produção de pintinho eu não tinha 3 anos. Eu ganhei uma garnizé e a minha mãe tinha mania de não gostar de garnizé, ela consumia todos os ovos da garnizé. Mas aí eu descobri que eu acabei escondendo os ovos. E depois que a garnizé dormiu no ninho, eu via minha mãe fazer isso com as outras galinhas, eu peguei aqueles ovos e botei debaixo da garnizé. O que aconteceu? Depois de 21 dias, me apareceu a garnizé com uma dúzia de pintinhos. Minha mãe ficou enlouquecida, que ia estragar todo o terreiro dela, um monte. Então eu já estou fazendo genética com 67 a quase 65 anos, né? Puxa vida, então olha só, começou com 3 anos, hein? 3 anos. Esse interesse, esse gosto. Então, Por porque você, trabalhar assim, claramente é uma pessoa que adora o que faz, né? Que tem paixão no que faz, tem entusiasmo pelo que faz, e diversos momentos da vida, diversas, vamos dizer assim, estações da vida, no sentido de diferentes empresas, formatos, trabalhos, mas sempre fazendo uma coisa que você gosta muito, e você tem muito isso em você, assim, né? Quem te conhece sabe que você é uma pessoa intensa, uma pessoa alegre, uma pessoa que fala o que acredita, né? Fala o que, né? Da sua visão, do seu trabalho, e que legal saber dessa história aí, que começou tão cedo aí, né? Com 3 anos começando a produzir. E eu procurei aqui no Google, Banquiva também é um tipo de galinha, é isso? Banquiva, na verdade, foi o que deu origem a todos os galos, as galinhas domésticas que existem, né? É o antecessor que deu origem a todas as galinhas domésticas que existem. Os galos domésticos, né? Então, por isso foi escolhido o nome Banquiva, na verdade, que é a origem da genética de todas as aves que existem no mundo, né? Então, por isso Banquiva, né?
Ah, que legal. Então tem uma coisa assim de ser é a origem da genética, né? Então é É a uma origem, é a maneira origem. positiva de você falar É. isso, né? Tipo, da O onde vem tronco as coisas. primário entendeu? De todas as aves que existem hoje foi a banquiva, né? Gallus banquiva, né? Que é é o antecessor. Que legal. Puxa vida, interessante a origem da genética. E aí você tem uma empresa de genética que o nome dela é É a banquiva. origem da genética, né? Exato, Então, exato, exato. que bacana né? Acabei de fazer uma mentoria com um produtor que o nome da fazenda dele é Fazenda Fortuna, né? Também diz muito, né? Uma fazenda que faz fortuna, uma fazenda Fortuna. que é uma fortuna, né? Então você tem aí a Banquiva, né? E agora, aproveita para me explicar um pouco para mim, para quem está assistindo a gente aqui, Ayrton, sobre como que é esse mercado de genética de aves não convencional, né? Que tem aí diferentes raças, tem uma coisa de cores de ovos. Eu lembro de você contando aí do melhoramento para fazer da seleção para fazer a galinha que colocava o ovo azul, né? Exato. Tem uma série de curiosidades muito interessantes e que isso é um mercado, é claro que não é o principal mercado de avicultura no Brasil, mas é um mercado bastante significativo, bastante grande e que tem inúmeras características muito interessantes. Aí fala um pouco sobre esse mercado de avicultura não convencional. Tu vê, Miguel, eu já estou praticamente há 30 anos nesse mercado. Quando eu fui estudar na Inglaterra, na Holanda, eu notei que tava crescendo muito. E fiquei entusiasmado. Eu digo, esse é o canal. Vamos trabalhar com isso. Hoje na Inglaterra, na Europa toda, é uma coisa de uma relevância econômica muito grande. Mas no Brasil, infelizmente, ainda é pequeno. Eu até tenho uma decepção com isso, que eu esperava muito mais, entendeu? Mas isso aí não tira meu entusiasmo de continuar desenvolvendo aves. Com relação, hoje nós temos um total de 53 tipos de aves diferentes e apenas 12 que estão disponíveis para o mercado. Foi feita uma seleção dos produtos que fossem mais, talvez interessantes, mais competitivos, e hoje nós tínhamos 20 e poucos produtos no mercado, hoje reduzimos para 12. Então, e com relação à galinha dos ovos azuis, foi até uma brincadeira, que as coisas às vezes acontecem do nada, né? Aham. Como eu sou gremista e tinha um amigo meu colorado, ele um dia ele chegou no meu escritório e disse, mas aqui, gremista, você para viver, você precisa de ovo branco e ovo vermelho. Isso são cores do Inter. Aí eu parei e pensei, puta, isso é ruim, né? Chato esse negócio, né? Não, vou fazer o seguinte, eu digo, não, mas eu tenho o seguinte, tem galinha que bota ovo azul, entendeu? Eu conhecia, entendeu? A história da galinha araucana, que para todos os efeitos e os registros, é a única galinha sul-americana, que ela tem origem no Chile. Eu inclusive fui ver, eu fui ao Chile, numa ilha de Chiloé, 2.000 quilômetros ao sul de Santiago, é o berço dessa galinha. Chama-se galinha araucana, que as aves botam ovos azuis. Mas esses ovos azuis você vê na roça aí naturalmente, né? Sim. Então o que eu fiz? Eu peguei ovos azuis dos quintais, animais pé duros, entendeu? E botei nas incubadoras. E nasceram as primeiras aves. Só que tinha problema sanitário, tinha produtividade muito ruim, a diferença muito grande de peso. Então, isso demandou 13 anos de trabalho para tirar as enfermidades que vêm com transmissão vertical, por ser de fundo de quintal, e para melhorar a produtividade. Então, nós pegamos uma ave que botava 30, 40 ovos por ano, chocava tudo. Em 25 gerações e 13 anos, nós transformamos uma galinha de 30 para 300 ovos. E que no início, metade delas apenas botavam ovos azuis. Depois de 13 anos, 100% delas botavam ovos azuis. Só que agora, o produto que está no comércio é diferente. É um produto que tem ovo azul, tem ovo vermelho, aquele ovo
típico caipira, aquele creme, aquele ovo mais claro, que tem, tem dois ovos no mercado, né? O branco e o vermelho industrial, que é aquele marrom intenso. Então, nós temos uma ave que ela bota, é uma linhagem, que é um mix de todos esses produtos, que ela bota ovos azuis, bota ovos creme, e a galinha é multicolorida, diferente das industriais. Mas é uma ave de altíssima produtividade hoje que está no mercado. Aí essa está tendo uma aceitação realmente muito boa, e eu acho que é um grande futuro da nossa organização nessa parte. Que legal. E eu tô lembrando aqui quando você falou da história do seu amigo Colorado e de você fazer o ovo azul por conta disso e tudo mais. Eu me lembrei aqui que você, em todas as suas viagens internacionais, o Ayrton, ao invés de usar blazer, de usar uma roupa chique, uma camisa de botão, o que seja, né? Tipo, o jeito que quisesse, né? Não tem tanto protocolo assim, mas o grande uniforme seu das viagens, que eu já fiz com você, a gente já fez viagem para o Colorado, já fez viagem para a Austrália, né? Já foi para diversos lugares, para o Texas. Sempre foi desse jeito, e as fotos que eu vejo também no seu Facebook, viagens familiares, não é diferente. Você está sempre com o uniforme do Grêmio, né? Então, apesar de que ultimamente a coisa está difícil, mas vamos lá. Né? Então tem isso é interessante. E também tem uma coisa de você colocar as suas paixões, né, as coisas que você gosta no seu trabalho. Também é uma coisa curiosa, né, interessante, de você lançar uma linha de produtos que tem a ver com isso, né, uma linha de produtos que tem esse... Que teve origem nessa paixão clubística. Mas me fala, assim, qual que é o perfil de quem que compra essa genética, Ayrton? Qual que é o perfil desse produtor? É uma coisa de hobby? É quem produz ovo para vender? Como que é esse mercado, Ayrton? Até pouco tempo atrás, eram produtos dedicados para aves de fundo de quintal. Certo. Nós temos distribuidores no Brasil inteiro, entendeu? Que iam para as agropecuárias e iam para os quintais. Mas nesses últimos 2 anos, agora nós estamos trabalhando em empresas institucionais, entendeu? Em produção de larga escala, com lotes de 20, 30 mil aves. Então agora está pegando uma dimensão industrial, entendeu? Porque está tendo uma aceitação muito boa, entendeu? Inclusive empresas concorrentes, multinacionais, estão se enveredando por esse caminho também, que viram que é um nicho de mercado. Nem é mais nicho de mercado, já é uma realidade de mercado, né? Então hoje grandes empresas de produtoras de ovos estão aderindo e entrando nesse mercado também, o que é uma satisfação muito grande, né, ver isso, né? Qual é o diferencial da sua empresa com, por exemplo, uma multinacional que está atuando nesse mesmo mercado? O diferencial é na diversidade, porque o nosso produto é diferente. Para começar, tem uma galinha que bota as cores dos ovos caipira. Os ovos foram pintados exatamente da cor que você pega o ovo das galinhas pé duro de quintais que existem no Brasil inteiro. Só que é uma galinha mais produtiva. E é muito produtiva. Ela tem a produtividade quase igual da industrial, claro que não chega ao nível de uma industrial, que produz 415, 420 ovos às 90 semanas, mas ela está chegando a 380 ovos já. Então é altíssima a produtividade. Ela produz 90% a 95% de uma galinha industrial. E é uma galinha multicolorida, que ela tanto pode ser criada em condições de quintais, como pode ser criada com galinha solta, pensando no bem-estar animal, entendeu? Então hoje tá indo para a grande indústria, mas principalmente quem quer produzir um ovo diferente, que agrega valor, entendeu? De animais criados soltos. Essa está sendo um dos principais. E assim, por exemplo, quem está criando, vendendo ovos de galinhas criados a pasto, ovos orgânicos, esse tipo de coisa? Esse é o produto especial para isso. Essa é a linhagem, essa é a poeira especial para esse tipo de trabalho. Porque aí você tem, além de ter o fator de você criar ela de maneira diferente, entendeu? Tem outra característica.
se você tiver a imagem das aves, você vai ver a imagem de aves coloridas. Se você for ver a coloração dos ovos, não tem nada a ver com o ovo comercial que você vê nos supermercados. Não tem aquele vermelho padrão, tudo igual, e não é aquele branco. Então, é o ovo que é de cor azul, tem o azul mais intenso, quase beirando o esverdeado, e tem o ovo creme com tonalidades diferentes. Então, é para esse tipo de mercado, né, que está surgindo. Que legal. Isso é um mercado que está crescendo muito, né? Você Muito, hoje tem uma oferta muito maior de ovos com alguma diferenciação em supermercados, em mercados e tudo mais, e até em mercados mais simples, né? Lojinhas de bairro e tudo mais, já se vende ovo orgânico, já se vende ovo caipira, já se vende isso. Sim. E o consumo também está crescendo nisso, né? O ovo como alimento, ele foi atacado durante muito, muito tempo, provavelmente com o objetivo de se vender outras opções de café da manhã, e hoje isso já foi desmistificado também, né? Então, você pode comer ovo, inclusive é altamente recomendado que você coma ovo. O ovo é um super alimento, né? Super alimento. Então, tem todo esse... Eu sempre fui um pregador maluco, porque na década de 80, quando eu inventei de dizer que o ovo era saudável, que podia comer sem medo, com segurança, a imprensa, os cardiologistas e principalmente os nutricionistas me chamavam de louco. Entendeu? Eu fiquei durante quase uma década participando de debates de televisão, de programas de rádio, debates em jornais, e tal. Até que um dia o meu chefe, que eu trabalhava numa empresa daqui do Sul, que era o maior produtor de poedeiras, de pintinhos de poedeira, ele chegou e disse para mim: doutor Kogo, é o seguinte, é muito interessante e louvável esse seu esforço de defender o ovo. Mas no momento que você está defendendo o ovo e discutindo com essa turma aí, você está alimentando esse... Vamos fazer o seguinte, vamos deixar eles pregar no deserto, você está seguro que é saudável, a verdade vai aparecer. E eu simplesmente me retirei do debate. E eu fiquei uns 15 anos com isso guardado. Até que há 10 anos atrás, nunca vou esquecer, estava dando um programa, aquele que tinha na sexta de noite, parece que era Globo Repórter, uma coisa assim, que veio a história dos ovos. E o que a ciência então tinha descoberto? O que o velho aqui já sabia há 30 anos, que o ovo era saudável, que estava libertado para o consumo, sabe? A mesma coisa que está acontecendo hoje com a gordura animal, gordura saturada, entendeu? Aconteceu com o ovo, entendeu? Aconteceu com o ovo há 40 anos atrás, que eu venho me debatendo contra isso. Mas o ovo, esse já está liberado, graças a Deus. Que legal. E eu vou até aproveitar de fazer uma pergunta. Dessa época que você participava desses debates, o que é uma coisa que você pode compartilhar que você aprendeu sobre como comunicar o que você acredita, que você sabe que é verdade, num ambiente em que as pessoas não acreditam na sua mensagem, né? O que você já conseguiu fazer que mudava a perspectiva das pessoas? As pessoas pensavam numa coisa, depois de ouvir você falar, elas pensavam em outra coisa. O que você pode compartilhar de aprendizado nesse processo que é bem difícil? É muito difícil, Miguel. Eu vou te dizer que, às vezes, o silêncio é melhor do que tentar convencer, viu? Porque é cansativo, é quase desesperador de ver, entendeu? Então, eu sempre debatia com, fosse médico, nutricionista, ou até gente da imprensa, entendeu? Pelo amor de Deus, me apresente um único trabalho científico randomizado, entendeu? Que prove que o ovo faz mal. Simples assim. Nós, sapiens, evoluímos comendo carne e comendo ovos, sempre que possível. Como que vai fazer mal? O ovo é um dos alimentos mais perfeitos que existe na natureza. De dentro do ovo sai uma vida, entendeu? Com todos os órgãos, com perna, bico, coração, pena, tudo. Então, ele é perfeito, ele é completo. Como é que isso pode fazer mal? Então, não, porque ele ataca colesterol, coisa e tal. Mas nunca foi apresentado, e não existe, eu desafio até hoje, alguém a apresentar
um trabalho que provasse. Mas é o seguinte, mas quando há quase um delírio coletivo de que faz mal, a gente tem que lutar porque é obrigação. Mas que é difícil, é uma coisa de longo tempo, isso é. Entendeu? Não tenho essa chave aí não, Miguel, não tenho gostaria muito de ter um poder de convencimento que justificasse, porque era todo mundo contra, né? Todo mundo contra, né? Isso é uma coisa muito interessante, porque tem em vários momentos da história, né? Esses movimentos eles se repetem, né? Tem campanhas de se transformar alguma coisa em verdade, sendo que aquilo não necessariamente seja verdade. E tem inúmeras fontes e origens daqueles mesmos discursos, e aí eles chegam né, você recebe de tantos lugares diferentes que, se você não tiver muito preparado, não tiver treinado muito o seu senso crítico, fica muito fácil de você achar que aquilo é verdade, né? Verdade. E essa questão do ovo acho que é uma coisa interessante, né? Porque o consumo de ovo, ele não tinha, a pessoa consumia ovo e consumia N outras coisas, e aí colocava a casualidade no ovo, mas quando a origem era de outras coisas, e aí hoje é muito curioso, né? Porque hoje a gente está vivendo e você foi uma das pessoas que me introduziu nesse mundo, né, da dieta low carb, né, de dieta carnívora, né, de conhecer essa realidade que cada vez está mais comprovada. É muito Comprovado. curioso ver isso, né, porque hoje tem Aí estava fácil, né, Miguel? hoje tem a Associação Americana de Diabetes recomenda a dieta low carb como uma fonte, como uma maneira de você tratar diabetes. Tem N coisas muito interessantes. E como mudou isso, né? E ao mesmo tempo que ainda tem gente mas a repetindo resistência ainda é coisas muito antigas, grande, né? Repetindo coisas antigas e tudo mais. Mas você falou coisas. Mesmo sem você me dar a resposta, eu tiraria duas coisas disso aí, do que você me falou. Primeiro você se informar e saber do que você está falando. Porque quando você sabe do que você está falando, você fala de um jeito diferente, né? Você fala mais confiante, você fala com certeza, você fala, né, sem tremer a voz nem tremer a perna, né? E a segunda coisa é você trazer um discurso, uma conversa embasada, e você mostrar a fragilidade do argumento do outro lado, né? Não adianta você gritar muito, não adianta você repetir muito se tem tal fragilidade. Então, como você disse, me traz um experimento duplo randomizado, né? Mostrando que deu... Não temos. Então, peraí. Então, por favor, não fale que isso aqui é problema, né? Mesmo antes de eu ter estudado no Japão, eu sempre tive uma característica de ouvir as pessoas mais velhas, entendeu? E ter sempre um mentor mais velho. Você é um dos mentores bem mais jovem, mas eu sempre ouvi muitos mais velhos. E eu tinha um mestre, um professor, que tinha feito pós-graduação nos Estados Unidos, logo depois da Segunda Guerra, em que houve uma situação muito interessante. A Europa toda devastada, que era importadora de alimentos, em poucos anos ela passou de importadora para exportadora de alimentos. Não tinha mais, tinha morrido muita gente. E os campos cultiváveis estavam lá. E aí o que aconteceu nos Estados Unidos? Uma super oferta de cereais. Milho, arroz, enfim, soja, girassol, tudo. E uma grande crise na indústria alimentícia americana. E qual foi a saída? Esse professor participou desses eventos em que a indústria americana de alimentos queria mudar a matriz de alimentação do povo americano. E o que o povo americano comia de manhã? Era bacon, ovos. E aí temos que dizer que isso faz mal. E como é que foi feito isso? Foram contratadas pessoas que tinham força de imprensa, foi feito lobby muito forte no Congresso, e uma série de eventos com revistas e coisa e tal, e até comprado, com certeza, eu não tenho prova disso, mas com certeza, porque saíram notícias sem embasamento científico,
de que o ovo tinha problema de colesterol e tudo mais. Então aí surgiram os sucrilhos e surgiram todos aqueles produtos que está acabando com os americanos. Que depois que eles inventaram isso, que os americanos mal conheciam a diabetes, hoje eles estão aquela pandemia de obesidade que chega a dar dó de ver, né? Entendeu? Então era interesse da indústria mudar a matriz alimentar do breakfast, né? Que era tirar o ovo e o bacon e introduzir cereais. Isso é uma coisa muito interessante, né? Essa mudança de consumo e até tem uma das coisas muito interessantes daquela pirâmide alimentar americana, né? De recomendações, né? Que era uma recomendação oficial de como você devia se alimentar. E no ano que aquilo foi introduzido, e aí você começou a ter uma campanha muito forte para se aumentar o consumo de grãos, de cereais e reduzir o consumo de gorduras. E naquele mesmo ano, a taxa de obesidade nos Estados Unidos começou a crescer de uma forma muito, muito forte, né? Então, não sei se dá para a gente dizer que tem casualidade, uma coisa causou a outra, mas os dois estão claramente correlacionados ali, né? Mas não resta a menor dúvida que o aumento de consumo de grãos e de carboidrato aumentou a obesidade e todas as questões decorrentes da síndrome metabólica, que hoje não é problema exclusivo americano, talvez seja o país mais afetado, mas hoje, se você for na Inglaterra, é a mesma coisa, na Alemanha, a mesma coisa, entendeu? Até nos países asiáticos está aumentando demais o problema da diabetes tipo 2, entendeu? Que é a diabetes adquirida, por hábitos alimentares, uma coisa facilmente remissível, entendeu? Com mudança de hábitos alimentares, com mudança de estilo de vida, né? Então... Ayrton, e aí você está falando de galinha, de ovo, de poedeira, de galinhas de avicultura não convencional, e aí você foi se interessar por raças não convencionais, por sistemas de produção não convencionais, né? Eu lembro que você tinha uma época que você estava cruzando cimental com Wagyu, que você estava criando Wagyu. Eu queria que você falasse um pouco de como que o Ayrton, avicultor, geneticista, com essa experiência em genética, com essa experiência em seleção de variedades não convencionais, de melhorar, de conseguir juntar duas características que não estavam presentes, que era, você tinha uma galinha que produzia o ovo azul e que era muito pouca, produzia quase nada de ovo, e tinha uma galinha muito produtiva, mas que não produzia o ovo azul, e você criar uma galinha que produzia o ovo azul em alta produtividade. Como que esse Ayrton, com esse histórico, com essa vivência, com essa experiência, com essa maneira de enxergar o mundo, entrou na pecuária de corte? Na verdade, o projeto original era cruzar cimental com Wagyu, que daria o produto que também é Wagyu, chamado Akaushi, que é o Wagyu vermelho. Que existe vários criadores no Brasil. Sim, eu conheço. Lá no Tocantins tem um criador de No Tocantins tem um projeto bonito lá, muito interessante, entendeu? Do Akaushi, que eles cruzam o Akaushi com o Nelore, claro, lá, né? Entendeu? Então, existe no Japão essas duas variedades. Mas com as nossas viagens lá, a gente... E o cimental e o Wagyu é meio que um ovo azul, né? Porque a qualidade do Wagyu com o peso e o ganho de peso do cimental, né? Então, essa era a grande sacada. E assim que os japoneses fizeram, o Akaushi foi feito assim. Foi o Black Wagyu com o cimental. Porque na época o Wagyu era usado para tração, nas lavouras de arroz e tudo mais. Aí quando começou a mineração e lidar com madeira, eles precisavam de animais que tivessem uma linha de dorso mais forte, mais força de carga. E aí o cimental era mais forte, eles levaram o cimental para isso. Depois que foram descobrir, surgiu o bife de Kobe, que além de ter essas funções de carga, eram animais que tinham uma carne diferenciada, um sabor diferente, é único, né? Entendeu? O Angus é maravilhoso, os britânicos em si, os bostauros são maravilhosos, a carne é maravilhosa. E tem Nelore também, maravilhoso, entendeu? Mas o Wagyu é diferente, é uma coisa totalmente fora da média de qualquer coisa. Então, o que foi pensado?
Aí, com as nossas viagens para os Estados Unidos, eu descobri que eles cruzavam, Wagyu era com Angus, entendeu? E não com outras raças. E aí eu comecei, já tinha cimental com Wagyu, aí eu vou pensar o seguinte, eu preciso fazer 3 coisas. O projeto ainda continua, eu diminui um pouco o ritmo, mas é o seguinte, é tentar botar o peso do cimental, a qualidade da carne do Wagyu e as características do Angus. Ser mocho, ser preto e precoce. Porque são coisas completamente diferentes. Por exemplo, sabe, é uma coisa de maluco mesmo, né? Porque veja bem, o Wagyu puro, para você abater, você tem que ter 36, 40 meses para chegar a um peso e que dê uma qualidade de carne e um volume. O Angus, a gente sabe que com 18, 20 meses, eles conseguem carcaça de quase 400 quilos nos Estados Unidos. Então, como juntar isso? Mas isso é demorado, viu, Miguel? A brincadeira continua ainda. Estou me divertindo bastante comendo um bom churrasco, viu? Mas ainda demanda um bom tempo para um dia isso aí chegar numa linha de produto ainda. Mas estamos brincando bonito, sabe? Temos umas cabecinhas ali para essa diversão aí. Interessante essa visão, né? E aí você usou as suas habilidades, o seu histórico de entender de genética, entender de mercados não convencionais e tudo mais, para entrar na pecuária de corte, que é um negócio totalmente diferente da avicultura, mas com esse mesmo viés, né? Com esse mesmo olhar de trabalhar com produtos de valor agregado, produtos diferenciados e produtos não Fora da caixa. convencionais. E assim, o que você pode compartilhar aqui, Ayrton, de coisas que você, vamos dizer assim, de lições desse projeto? O que o Ayrton, geneticista de aves, aprendeu mexendo com gado de corte, mexendo com genética de gado de corte? Em primeiro lugar, boi é muito mais demorado. As gerações é complicado pra caramba. Alguém que faz 2 gerações por ano de galinha, você sabe que boi demora muito mais. Uma galinha que consegue me produzir de 150 até 200 pintinhos, o boi, uma vaca me dá, com sorte, uma cria por ano. Então, é bem complicado. Mas é uma coisa que quem sonhar em fazer isso tem que pensar. Eu acho que o Brasil ainda não está preparado para produtos diferenciados assim. Porque tem um custo muito alto. Para viabilizar. Não, nós temos boutiques de carne, principalmente em São Paulo, Brasília, Rio. Tem já um mercado para esse tipo de produtos. Haja vista os produtos que o nosso amigo em comum, Roberto Barcelos, está lançando e fazendo. Mas ainda é muito pequeno o mercado, sabe? E desse produto que eu estou pensando em fazer, o Wagyu em si, hoje, o mercado ainda é muito restrito no Brasil. Sabe, a pessoa sempre acaba comparando. Pô, uma picanha de Wagyu vai valer 250, 300 reais. Mas para um pouquinho, eu compro lá, eu compro a 70, 80 reais, ou até menos, de outro boi. Então, acabam comparando coisas que não são comparáveis. Então, nós vamos demandar um certo tempo ainda para a gente ter um mercado. É uma coisa lenta. Mas eu acho que tem futuro, sim, esses produtos, sim. Interessante, né? E essa questão de ser um mercado, que gado de corte demora muito mais, é uma dinâmica totalmente diferente de você fazer seleção, a maneira como avança, né? Produzir um ovo azul é muito mais rápido do que você conseguir juntar 2 características de gado de corte, porque o número de gerações, vamos dizer, o número de anos para você ter múltiplas gerações é muito mais tempo, né? Interessante. Exato. Isso, né? E a história do porco Moura, né? Explica ao pessoal o que é porco Moura e explica um pouco dessa iguaria aí, desse produto, e por que você se interessa por isso também. Então, Miguel, dentro da balada de fazer avicultura alternativa, fazer carnes bovinas diferenciadas,
entendeu? Eu descobri essa raça de porco, que é um porco que tem origem, é um porco ibérico, entendeu? Que é praticamente da mesma família, porque tem o Moura e tem o Preto, que é aquele porco da bolota, lá do presunto Pata Negra, da Espanha e parte de Portugal. O Pata Negra é o porco preto, é isso? É porco preto, mas, inclusive nos cruzamentos de porco moura aparecem espécies negras, entendeu? Então, eles são primos e irmãos, eles são praticamente a mesma coisa. Então, eu fui experimentar. E não é que é diferente, é gostoso. Então, comecei a criar porco moura, mas esse é um projeto único, exclusivamente para consumo próprio e um que outro amigo ali. Realmente é diferenciado. Ainda não dei vazão para a exploração comercial dele, não. Mas é diferente. Já tem uns amigos meus que consegui reprodutores, que já tem plantel grande, e já vão fazer o presunto, tipo, estilo Pata Negra no Brasil já. Mas e aí, o Pata Negra, ele come uma castanha específica da Espanha lá, e aí que... Exato, para ganhar esse selo... Que castanha que a gente vai dar para o porco aqui no Brasil? Ele tem fiscalização para ganhar o selo de Pata Negra, teria que ser 60% do ganho de peso dele comendo bolotas, que são frutos dos carvalhos, né? Da azinheira, do quercus lá, né? Desses que daria esse sabor. Aqui nós não temos isso. Então, o que a gente podia fazer? Nós temos aqui o pinhão e até amendoim. Ah, o pinhão, meu o Deus. Pinhão, o pinhão. Ouro criado no pinhão. No pinhão, Estou pronto para provar, Ayrton. Bom, é o próximo, então. É o próximo. Na próxima aglomeração que a gente fizer, tu vai provar o porco moura. Não sei se você lembra, mas eu já ganhei de presente de você embutidos de porco moura que estavam sensacionais, né? Já tem uns dias já isso, mas realmente... É verdade. Não, porque temos aqui na Serra Gaúcha criadores, e tem um criador em Carlos Barbosa, entendeu? Que faz esses produtos muito bons, maravilhosos, né? De porco moura. Então, eu não me meto em fazer muitos ali. Eu já fiz linguiça, salame, copa, mas é melhor, ele faz melhor que eu. Ali, então, eu pego com ele ali. Eu crio para comer a carne in natura, assim, e assada, né? Mas é uma iguaria, é uma delícia mesmo, é diferente. Muito interessante. Que legal isso. Maravilha. Então falamos de galinha do ovo azul, falamos de cimental com wagyu e falamos de porco moura, né? Olha, iguarias das diferentes proteínas animais, né? Muito, muito bom. Ayrton, quero que você contasse um pouco aí também do processo de como foi entrar no Agrotalento, o que você fez no Agrotalento. Você é um perfil diferente da grande maioria dos nossos alunos e clientes, né? A gente tem poucos clientes que são de origem da avicultura, né? Com essa visão diferente e tudo mais. Então, queria que você contasse um pouco da sua experiência, como é que foi isso, entrar no Agrotalento. Você entrou na primeira turma do Agrotalento, que era a turma que é a turma do pouco juízo e muita coragem, né? Exato. Porque todo mundo entrou. Todo mundo entrou da mesma maneira que eu entrei. Me surge lá o tal de Agrotalento, que o Miguel estava vendendo um programa mágico lá, entendeu? Então, esse cara, eu viajei com ele, já me vendeu uma viagem que eu achei interessante. Vamos junto. E a gente foi, aquele grupo lá da primeira turma lá, entendeu? E hoje, um dos meus principais grupos de WhatsApp é aquele Agrotalento 01, viu? Interessante. Os amigos virou uma família hoje, entendeu? É uma família, entendeu? Pessoas maravilhosas, profissionais mais alto gabarito. Então, sensacional. E todos bem treinados, né? Que foi o que o Agrotalento conseguiu trazer pra gente, entendeu? Coisas muito diferentes. E dentro daquilo, assim como uma semana, 10 dias, eu comprei a viagem pro
pro Colorado. Quando surgiu o Agrotalento, eu digo, tô nessa também, vamos lá. E aí a gente sempre foi surpreendido positivamente com a qualidade das apresentações, dos treinamentos, entendeu? Legal. Então, e aí foram depois outros produtos que fosse lançando, até que chegamos no grupo de Mastermind, que foi o top então da nossa parceria, né? Entendeu? Foram 3 anos de Mastermind que mudou muito na minha vida profissional e pessoal, que eu tenho essa gratidão a ti, Miguel, entendeu? Porque foi sensacional, entendeu? Puxa vida, que Então, legal aí, então ouvir tudo isso. Se você tivesse que. Uma das coisas que a gente procura fazer aqui é que quem está assistindo a gente aprenda coisas interessantes e úteis, né? Então, qual que é um conceito que você aprendeu com a gente que você poderia ensinar aqui, né? Mais do que falar qual que é o conceito, é passar uma lição aqui, um aprendizado, uma reflexão. O que é uma coisa que você pode ensinar aqui, que você aprendeu com a gente, e quem está escutando a gente pode aplicar na vida dela, na fazenda dela, no negócio dela? Miguel, interessante. Eu tenho umas coisas que eu carrego comigo que em qualquer momento de tensão, por exemplo, o like a boss, entendeu? O like a boss foi um divisor de águas na minha vida, entendeu? Que eu aprendi no Agrotalento. É impressionante. Na hora de conflito, na hora, porque eu sempre fui uma pessoa assim muito sanguínea, e eu sou sanguíneo. Só que eu Cara consegui. pálida, né? Cara Cara pálida, né? pálida, como assim, cara pálida, né? Entendeu? Então, e o que eu aprendi na nossa convivência, entendeu? É saber moldar, medir e ter autocontrole e ter esse comportamento do, do like a boss. E outra coisa que é marcante demais, que eu sempre repasso para todo mundo, entendeu? É aquela história. Você é a média das 5 pessoas que mais convive. Nada é mais verdadeiro que isso, Miguel. É impressionante, entendeu? São coisas desse tipo que marcaram e moldaram e mudaram a minha vida, entendeu? E que eu consegui mudar a minha equipe, entendeu? Que trabalha comigo. Muitas vezes até para selecionar as pessoas, para as pessoas que têm esse perfil que eu pudesse dar cargos melhores, promover dentro da minha equipe. Então, essas coisas que o Agrotalento me trouxe, o Mastermind me trouxe, então, são sensacionais. Muito legal. Ensina o que é, como é que você usa o Like a Boss, que isso é uma coisa super simples e é muito, muito legal mesmo. Eu também aprendi isso e desde que eu uso tem me ajudado muito, né? Essa maneira de lidar com as coisas, né? Bem, veja bem, eu vivo numa atividade que existe sociedade. Na sociedade existem pensamentos diferentes. Certo. Eu tive 25 anos como único dono da empresa. De uma hora para outra eu fui obrigado, por necessidade ou até por interesse, fazer parcerias. E aí, meu amigo, aí vem os conflitos, vem as dificuldades, entendeu? E a gente tem que buscar um meio de conviver com as diferenças, entendeu? Você já não tem mais autonomia. Você tem que saber não. Quem tem sócio tem patrão, né? É verdade. Então, foram coisas assim que eu aprendi a lidar com esses conflitos de personalidades diferentes. Porque todo mundo que se aventura a ter um negócio, ser um empresário bem-sucedido, coisa e tal, são pessoas de personalidade forte, que não é fácil conviver, não. Entendeu? Então, a gente ter esse comportamento like a boss, entendeu? Não importa o tamanho da crise e do tamanho da encrenca que você tem que resolver. Você tem que ser sereno, você tem que ser equilibrado. Como você sempre diz, não é o que grita mais alto que vence, entendeu? Não é o que grita mais alto, entendeu? Então é aquele que argumenta com melhor qualidade, entendeu? Que metaboliza primeiro a frase que vem em certo momento, o oponente, né? Que a gente, quando tem um conflito, há uma oposição. Então você tem que respirar,
metabolizar, entendeu? E argumentar. E argumentar não com aquela história do como assim, cara palha? Não. É argumentar com fundamento, com qualidade e com assertividade, entendeu? Sem necessariamente ser o que grita mais alto. Coisas desse tipo, assim, que eu tenho aplicado e tentado passar para o meu grupo. Que legal, viu? Esse Like a Boss é realmente uma coisa muito interessante, que eu falei, puxa vida, foi numa época que eu estava passando por vários desafios, assim, viu, Ayrton? E aí, é, recebia ligações complicadas, coisas, pepinos para resolver, e aí você pegava o telefone assim, tava a pessoa te ligando ali, você sabia que ali naquela ligação ia ter um pepino, né? Não ia ser uma ligação gostosinha, uma ligação amigável, ia ser uma ligação Exato. pesada, né? E aí eu aprendi esse negócio de, tipo, olha, incorpora esse Like a Boss, entra como uma pessoa, Like a Boss é como um chefe, né? Como uma pessoa com poder, né? O jeito de explicar isso hoje, que eu uso, se você conhece o filme Poderoso Chefão, o Al Pacino faz o Don Corleone, né? E o Don Corleone é a pessoa mais poderosa do filme. E é a pessoa que fala mais baixo do filme. Sim, Né? verdade, Ele não tem verdade. que gritar a hora nenhuma, né? E esse falar baixo, mas com poder, com assertividade. E aí você atendia o telefone assim, um segundo antes de atender o telefone, você incorporava esse Like a Boss e entrava na Exato, conversa com uma exato. outra atitude. E é impressionante como você entrar com a atitude certa, você muda a maneira da reunião, a maneira como as coisas se Sim, conduzem, a maneira como a pessoa lida com você e tudo mais, né? O avanço disso depois foi o EPI, né? Equipamento de EPI. proteção individual, Legal. que virou Isso aí. energia, presença e intenção, Pensa. né? Isso é fantástico também. Né? E Sensacional. esse segundo ponto que você trouxe, de média das 5 pessoas que você mais convive, esse é uma frase que ela já é bastante falada. E aí corre o risco de ela ficar uma coisa batida, né? De ficar uma coisa viciada. Mas eu já vi situações, Ayrton, de pessoas que, ao ouvirem essa frase, ficarem profundamente incomodadas. Porque a pessoa fala, peraí, meu Deus, Então, eu tô mal eu convivo pra caramba com essa pessoa, com essa pessoa, com essa pessoa, com essa pessoa e com essa pessoa. Com essas 5 aqui, meu Deus, se eu sou igual a essas 5 aqui, ferrou. eu sou uma porcaria. Deu ruim, né? Deu ruim. Mas já aconteceu muita gente, Né? entendeu? E eu, às vezes, eu sabia que eu estava. Para certas pessoas, eu falar isso, eu tinha que falar com certo jeito, porque eu sabia que essa pessoa ia fazer esse raciocínio que você está falando aí. E ele ia se dar conta que ele estava num time, ou ele fazia parte de um time que talvez não fosse a personalidade dele, o perfil dele. Aí ele fazia exatamente isso. Pomba, entendeu? Então, isso vale para os jovens. Eu tenho filhos que eu estou educando, que eu estou orientando, Sim, entendeu? E eu passo muito isso para eles, entendeu? E eu acho interessante que eu já vi filho meu, o João Pedro, com 14 anos, já fazer comentários com os colegas dele sobre isso, tu acredita? que legal, Ele já incorporou essa ideia, que entendeu? legal, hein? E um dia ele dizendo, escuta, aquele fulano lá, aquilo lá já não tem que conviver. Ele é negativo para a equipe, entendeu? Vamos selecionar melhor o nosso time, o nosso grupo aqui. Eu digo, isso aqui eu sei de onde vem, cara. Tu vê Que como a coisa legal, hein? dá volta, Puxa né? Isso é vida aí. interessante. Que demais ver seus filhos fazendo isso, né? Cuidando disso, né? Puxa vida, muito legal isso aí, né? Muito, muito bom. E esse exercício da média das 5 pessoas é uma coisa que eu tenho pensado bastante nisso, no sentido de criar rotinas em que aumentam a minha exposição a pessoas que eu quero estar próximo, né? Em coisas pequenas. Por exemplo, gravar esse podcast aqui. Eu que escolho as pessoas que vão ser entrevistadas. Perfeito, perfeito. Então, puxa, a gente não ia ter uma conversa de 1 hora e pouco essa semana, né? Não ia ter, porque a vida acontece. Aí eu Perfeito. criei uma dinâmica em que vai acontecer essa conversa.
E eu vou aprender, você vai aprender, a gente vai relembrar uma série de coisas, a gente vai se reencontrar e a gente ainda vai gerar valor para outras pessoas, muitas outras pessoas vão assistir isso aqui e vão aprender com isso aqui também. Com certeza. Então, tem essa dinâmica muito interessante de você pensar o que eu posso fazer que aumenta a média das pessoas que eu estou convivendo, né? Eu estou presente nisso também em relação aos meus filhos. Quais são os ambientes e as pessoas que eu vou frequentar quando eu estou com os meus filhos? Exato. Para que eles tenham acesso a pessoas que aumentam a média das 5 pessoas que eles convivem. Exato. Se eu não cuidar disso, né, fica... Isso começa, Miguel, nós escolher a escola, entendeu? Os cursos extras que eles vão participar, desde o clube da natação, sei lá, de algum esporte que estão participando. É importante você avaliar isso, entendeu? Sim. Agora, por exemplo, uma das filhas está fazendo vestibular. Então, qual é o cursinho? Onde que tenha as pessoas mais focadas, entendeu? Tudo isso faz parte da gente expor para eles, colocá-los nesses ambientes que aumente essa média dessas pessoas que eles convivem, né? Então, é fundamental isso. Isso é realmente muito legal. Ayrton, e agora fala uma coisa, como é que se você encontrar um grande amigo seu amanhã na rua e ele te perguntar, Ayrton, me explica o que é o Mastermind. Como é que você explicaria o Mastermind? Porque Mastermind é uma coisa difícil de explicar e eu gosto de ouvir como quem faz parte do Mastermind explica o que é Mastermind. Então, como é que você explicaria? É muito simples de explicar, entendeu? É montar uma equipe e ter assessoria sei lá, a gente já teve 10, 11 pessoas, 10 pessoas feras, entendeu? Para não falar o palavrão. Fera funciona. Feras. 11 feras. Você tem lá uma demanda, um projeto, entendeu? A história, Mastermind, mente única, entendeu? E você tem a oportunidade de ter, entendeu? Além de Miguel, eu estou falando do nosso grupo de Mastermind, ou do mediador, do criador do grupo, entendeu? Mas tem aqueles outros lá, porque aquele grupo é selecionado, é um grupo de um nível diferenciado, entendeu? Então, por exemplo, quando eu tinha meus projetos, que eu levei para o Mastermind, eu saía de lá com uma energia e com uma visão totalmente diferente do que eu pensava quando eu estava sozinho pensando. Aí, de uma hora para outra, tu tem 11 consultores, entendeu? À tua disposição, ajudando a te dar um rumo, entendeu? Claro que tem um que outro que dá um palpite ali que de repente você... Não, pode discordar, tá tudo certo. Mas a média das sugestões e das ponderações, gente, te enriquece e muda o rumo da tua vida pessoal e profissional. Sensacional. Essa criação dos grupos de Mastermind, entendeu? É sensacional, entendeu? Pelo menos a experiência que eu tive foi excelente, entendeu? Que legal você explicar desse jeito, né? Tipo, ter um grupo de pessoas, é exatamente isso, né? Um grupo de pessoas competente, capaz, experiente e extremamente focado em gerar valor para você, em contribuir, em te ajudar, de uma forma que é dificílimo você encontrar isso em outros lugares, né? E também quando a gente resolve questões ou desafios ou problemas em grupo, e aí você já viu isso acontecer, eu já vi isso acontecer na mesma sala. Sim. Quando você chega uma pergunta, você fala, meu Deus, essa aqui vai ser difícil de resolver. Sim. E aí quando cada uma das pessoas vai respondendo, e a próxima resposta, ela é construída em cima do que cada uma das pessoas que respondeu antes, e com base também na minha experiência, saem coisas que não tinha como você ter acesso àquilo em nenhum outro lugar. Porque não é um conhecimento individual, é a soma dos conhecimentos. Exato. É maior do que qualquer gênio ali, entendeu? É a soma do pensamento de todos, né? A pessoa mais inteligente da sala é a sala, né? É a sala. Que estão ali, né? É verdade, perfeito. Tem um detalhe também. Nesses grupos, depende muito também. Eu não conheço outros grupos de Mastermind, mas a grande detalhe é saber escolher as pessoas que vão participar do Mastermind também, né? Sim. Tu tem que isso você faz com maestria,
entendeu? Os critérios que você usou. Até de hoje eu não sei por que você me escolheu para fazer parte do Mastermind, mas tudo bem, sou grato de toda maneira. Entendeu? Mas, de toda forma, eu vejo todas as pessoas, os critérios que você sempre usou, entendeu? Entendeu? Que não é vender um produto, não. É montar um grupo de vencedores, de pessoas que realmente se comprometem em ser assim, parceiros. E isso é importante. Como escolher os membros desse grupo, entendeu? É sensacional isso. Muito legal. Realmente esse cuidado em selecionar as pessoas é muito, muito importante mesmo, né? Que legal que você trouxe isso aqui. O Ayrton, e o que eu gosto de trazer para quem está fazendo aqui, que quem está conversando com a gente, que você traga um desafio, uma tarefa para quem está ouvindo a gente. Um desafio que seja uma coisa que ela pode começar a colocar em prática até sexta-feira da semana que vem, e um desafio que seja minimamente fora da zona de conforto, e você acredita que se ela fizer, ela vai ficar melhor. O que se dá de tarefa aí para quem está assistindo a gente aqui? Primeiro lugar, se for em termos de produção, coisa e tal, primeira coisa é atualizar suas métricas, entendeu? Tem gente que vive angustiado, que não está tendo resultado, coisa e tal. Aí tu vai perguntar, por que você não tem resultado? Ela não tem nem sequer métrica, entendeu? Então, a primeira coisa, avalie se as suas métricas estão atualizadas, estão corretas. Vamos supor que eu tenho essas métricas, entendeu? Tá, você parou para analisar essas métricas, entendeu? Faz sentido para você essas métricas? Porque eu já vi muita empresa ter montanhas e montanhas de papéis, montanhas e montanhas de métrica que não serve para nada, entendeu? Então, esses são os dois desafios. Avalie as suas métricas. Chequem se você está medindo o seu negócio corretamente, entendeu? E se aquilo que você está medindo tem algum significado, alguma razão de existir, ou é só preencher papel? Vamos ser mais objetivos, entendeu? Mais sintéticos. Esse é o desafio que eu faço para quem for nos ouvir, nos assistir, né? Maravilha, puxa vida, avalie suas métricas e isso aqui, que legal que você trouxe esse desafio, Ayrton, porque isso aqui pode e deve ser aplicado para o seu negócio, para o seu trabalho, para a sua fazenda e também para a sua vida pessoal e para a sua carreira, né? Como que você está avaliando, medindo o sucesso da sua vida como uma pessoa na sua família? Qual que é a métrica que você está usando? Qual que é a medida de sucesso? Qual que é a medida de sucesso que você está usando como profissional? Qual que é a medida de sucesso que você está usando para o seu negócio? E cuidado com as respostas rápidas, né? Porque a resposta rápida, muito provavelmente, vai ser a primeira resposta errada, né? Então, esse é uma coisa interessante. Que legal, adorei esse desafio, Ayrton. E para finalizar aqui, o que você deixa de mensagem? Qual é o recado que você dá para quem está ouvindo a gente aqui? Qual que é a mensagem que você dá para quem está ouvindo a gente? Em primeiro lugar, nunca desistam dos seus sonhos. Quem está falando isso é um cara que já quebrou meia dúzia de vezes e não desistiu. E tenho projetos para os meus próximos 20 anos, no mínimo. 20, 30 anos. Meu pai, com 95, está lá, sobreviveu ao Covid, está lá fazendo 95, esperando o mês que vem reunir a tribo toda lá, sabe? Então, não desistam nunca dos seus sonhos, entendeu? E gente, a vida é 98% transpiração ou mais e 2% inspiração. Então, prepare-se para passar, gente. Não tem nada fácil nessa vida, nessa luta, não. Que legal. E você falou agora por último do seu pai, eu lembro do seu pai, né, que é um exemplo de saúde, é um exemplo de forma física, né, é um exemplo de quem escolheu tá bem com a vida, né, e inspira com certeza a sua família toda, né? Tipo, todas as gerações ele dá exemplo e inspira, né? Isso é legal demais, né?
Verdade. É uma grande inspiração, uma glória ter um ancestral e a genética daquele velho. Bom demais. Ayrton, uma alegria estar com você aqui. Diz qual que é o seu Instagram aí, porque eu quero convidar as pessoas que estão ouvindo a gente a tirar um print, seja do Spotify, do YouTube, do Facebook, onde estiver ouvindo a gente, e postar no Instagram, marcando @mcavalcante com o i no final, que é o meu Instagram, e marcando o Instagram do Ayrton com a sua frase, com a sua sacada. O que você mais gostou dessa nossa conversa aqui? Diz aí qual que é o seu Instagram. Em primeiro lugar, o meu Instagram, tu sabe que eu uso muito pouco o Instagram, Miguel, mas é Ayrton Kogo. Ayrton Kogo, exatamente. @Ayrton Kogo. Então, @Ayrton Kogo, entendeu? Isso. Ayrton com Y. Maravilha. Mas o que eu mais gostei é matar a saudade de conversar com um amigo, rapaz. Eu tô com muita saudade das nossas conversações, da gente dar boas risadas, comer boas carnes, tomar bons vinhos, entendeu? E das nossas viagens, rapaz. Eu tô ansioso para a gente voltar a fazer isso. Se Deus quiser, o ano que vem vai ter. Vai ter. Muito obrigado por ter me convidado, entendeu? E poder reviver toda a nossa trajetória junto, que já vai fazer uma década, né, parceiro? Isso aí. Puxa vida. Ayrton, obrigado. Bom demais. Alegria ter você com a gente aqui no podcast. Alegria toda minha. Grande abraço, meu irmão. Um grande abraço. Também. Até mais.